O mercado de ações é uma das formas mais acessíveis e conhecidas de investir em ativos de crescimento. A compra de ações permite que os investidores se tornem sócios da empresa, participando do seu crescimento e, potencialmente, colhendo os frutos desse progresso. No entanto, o mercado de ações também é altamente dinâmico e volátil, o que torna essencial compreender os seus princípios e como elaborar estratégias eficazes de investimento. Nesse tópico, pessoal, nós vamos falar de uma visão geral do mercado acionário, além de explorar estratégias comuns utilizadas por investidores institucionais, ajudando os investidores aqui, ajudando vocês a tomar decisões fundamentadas e estratégicas. Propriedade de empresas. Ao comprar uma ação de uma empresa, você se torna sócio dessa empresa. Imagino que vocês já devem ter ouvido essa expressão. Ou seja, você passa a ser proprietário de uma fração do capital da empresa. Isso dá ao investidor o direito de participar nos lucros da empresa, seja por meio de dividendos ou pela valorização do preço da ação. Se você, por exemplo, compra 100 ações da Magazine Luiza, você é dono de uma pequena parte dessa empresa. E como tal, você pode se beneficiar dos lucros gerados pelo sucesso dessa empresa varejista. Oferta e demanda. O preço das ações no mercado é determinado por oferta e demanda. Quando mais investidores estão interessados em comprar uma ação, o preço tende a subir. E vice-versa. Quando você tem mais investidores vendendo, se desfazendo das ações, o preço tende a cair. O mercado de ações reflete as expectativas futuras em relação ao desempenho dessa empresa, da economia e também, obviamente, pessoal, de outros fatores que podem influenciar o preço do ativo. Trazendo um exemplo prático para vocês, quando a Petrobras anunciou a descoberta de novos campos de petróleo, a expectativa de aumento de valor da empresa levou uma alta na demanda das ações, o que resultou em um aumento de preço significativo das mesmas. 3. Liquidez. A liquidez no mercado de ações refere-se à facilidade com que o ativo pode ser comprado ou vendido, sem que isso reflita no seu preço de forma significativa. Então, quanto mais liquidez aquele ativo tem, quanto mais pessoas comprando e vendendo, negociando aquele ativo, mais fácil você consegue se desfazer e negociar sem que isso reflita muito no preço do ativo. Então, quando você não tem um ativo líquido, por exemplo, e um investidor ou uma asset, um institucional vai se desfazer da posição e aquele ativo não é líquido, isso pode mover muito o preço do ativo por essa falta de liquidez. Então, nos mercados organizados, que é o caso da B3, a Bolsa de Valores brasileira, a liquidez é alta para a maioria dos ativos, permitindo essas negociações eficientes. A gente gosta sempre de exemplificar aqui e trazendo novamente um exemplo, ações de grandes empresas como, acho que as principais aí que vocês conhecem, por exemplo, do Itaú, da Ambev, do Banco BTG, enfim. Elas possuem alta liquidez, ou seja, é muito fácil comprar ou vender essas ações rapidamente, sem grandes flutuações de preço, devido a esse volume elevado de negociações diárias ali na Bolsa. No mercado de ações brasileiro, existem 3 tipos principais de ações negociadas na B3. Cada tipo de ação confere diferentes direitos e responsabilidades para o investidor. Agora, a gente vai explorar um pouco mais aqui no detalhe cada uma delas. E aí, começando pelas ações ordinárias, que são as ONs, que no final das ações vocês vão ver o ticket do ativo, da ação, com o final número 3. Quais são os direitos, então, dessas ações? Os investidores que compram ações ordinárias possuem o direito de voto nas assembleias gerais das empresas, influenciando as suas decisões estratégicas e corporativas. Responsabilidades. Com o direito de voto, o investidor tem a participação direta nas decisões estratégicas da empresa,
o que pode impactar diretamente a gestão e os rumos futuros dessa empresa. E aqui vale a gente não vai entrar no detalhe aqui, pessoal, mas a gente vai dividir também o conteúdo com vocês, porque depois tem algumas regras específicas para essas participações aí, para o que compete cada assessor, tamanho de posição, tamanho acionária, enfim, e depois a gente vai compartilhar com vocês para que vocês também possam aprofundar o conhecimento aqui. Mas vamos trazer um exemplo aqui. PETR3, que é Petrobras ON, e ITUB3, que é ITUB3, Itaú Unibanco ON. São exemplos de ações ordinárias. O investidor, então, ele pode influenciar a direção da empresa, como nas escolhas de fusões e aquisições ou na aprovação de dividendos. Então aqui, só é importante a gente ressaltar, obviamente você não vai comprar uma ação fracionária e você vai participar lá do conselho ou da ação da empresa. Então tem todas as regras específicas para essas ações ordinárias que a gente vai compartilhar com vocês nos materiais didáticos, nas aulas e depois também tirar dúvida com vocês. E aqui vale ressaltar, tá? A gente vai também deixar o link do site da B3, onde tem todos os regulamentos que vocês conseguem olhar também, consultar quando quiserem e também esclarecer as dúvidas aí e aprofundar o conhecimento nas diferenças, falando profundamente aí de cada uma dessas ações, tá? Então, número 2 são as ações preferenciais, as PNs, que o símbolo dos tickets do ativo termina com o final 4. E quais são os direitos? Os investidores que têm ações preferenciais têm prioridade no recebimento de dividendos. Em caso de liquidação da empresa, também tem prioridade no recebimento dos ativos da empresa antes dos acionistas ordinários. Então, nessa preferencial, os seus direitos eles são diferentes. Você tem a preferência de receber num evento de liquidez ou de receber na distribuição de dividendos. E quais são, então, as responsabilidades nesse caso, né? As ações preferenciais, geralmente, não conferem o direito de voto, limitando a participação nas decisões estratégicas das empresas. Em resumo, você abre mão de alguns direitos para ter a preferência, né, em alguns benefícios ali, como nos eventos de liquidez ou ali nos recebimentos, nas distribuições de dividendos. Um exemplo prático aqui que a gente trouxe é a Vale 4, VALE4, que é a Vale PN, e a PETR4, que é a Petrobras PN, são exemplos de ações preferenciais. Então, embora o investidor tenha prioridade nos dividendos, ele não pode influenciar diretamente nas decisões corporativas da empresa. E 3, pessoal, são as ações em units, as UNs, que são um símbolo final, vocês vão ver ali nos tickets das ações, né, dos ativos, um final número 11, né? Então, o que são as units, né? Essas ações com final 11? A composição, né? As units são pacotes de ações que combinam ações ordinárias e ações preferenciais em uma coisa só, tá? Então, a principal vantagem das units é facilitar as negociações e atrair investidores de diferentes interesses, tá? Então, em muitos casos, a gente vai ver essas ações em units, que tem a composição de ON com PN, com mais liquidez no mercado, com mais liquidez de negociações. Às vezes, em alguns casos, com mais liquidez em derivativos, né, no mercado de opções, que aí é um outro tema, a gente vai abordar mais à frente, que aí podem conferir, né, ali atrair alguns investidores para outras estratégias específicas. E quais são os objetivos, então? Elas visam equilibrar as vantagens e as desvantagens das ações ordinárias e preferenciais, permitindo que os investidores,
numa participação misturada em direitos de voto e recebimento dos dividendos. Eu vou trazer aqui, por exemplo, para vocês a SANB 11, né, que é SANB 11, e também a Taesa, que é a TAEE 11. Tá? Aqui são as units de Taesa. São exemplos de units aqui para vocês. Então, o investidor que possui uma mistura entre ações ON e PN, podendo votar em algumas decisões, porque tem uma parte de ON dentro, né, compondo aqui essas ações, enquanto ter prioridade nos dividendos em outras situações com essa parte de PN que compõe essa ação de unit. Considerações importantes. O tipo de ação escolhido impacta diretamente o perfil de risco e o controle que o investidor terá sobre a empresa. Ações ordinárias oferecem maior controle, com maior risco de volatilidade, enquanto as ações preferenciais oferecem mais estabilidade financeira, com menos participação nas decisões estratégicas. As empresas podem emitir ações ordinárias, por exemplo, VEG, VEGE3, ou podem optar em vender em units, que é o caso da Taesa, como eu comentei, que o ticket é TAEE11, o que torna a negociação mais atrativa para diferentes perfis de investidores. Participação do mercado. Diversos participantes do mercado influenciam no comportamento das ações e o funcionamento da bolsa de valores. Então, quem são esses players, né? São investidores individuais, que são pessoas físicas que compram e vendem ações de acordo com os seus objetivos e estratégias pessoais. Um outro participante são fundos de investimento. Então, são instituições que reúne o capital de vários investidores para investir em ações e outros ativos financeiros. Exemplos incluem fundos de ações, fundos imobiliários ou fundos de renda fixa. Investidores institucionais. Investidores institucionais, pessoal, são grandes players do mercado, como bancos, fundo de pensão, que possuem mais recursos e informações para influenciar as decisões do mercado. Traders de alta frequência são profissionais que utilizam algoritmos e tecnologias para realizar centenas ou até mesmo milhares de operações por dia, aproveitando pequenas variações no preço das ações para gerar lucros rápidos, né? Então aqui a gente está falando dos scalpers, dos traders, pessoal que faz day trading, especulação, que vão estar ali especulando essas rápidas variações ali e lucros momentâneos ali diário do ativo, que pode sim trazer variação para o preço do ativo e também aumentar a liquidez dessas ações. Estratégias comuns no mercado de ações. Uma delas, que é bem conhecida, é a Buy and Hold. É uma estratégia que visa manter as ações das empresas sólidas por longos períodos, por longos prazos. O objetivo é obter retornos ao longo do tempo, aproveitando o crescimento e a valorização da empresa. Então, um exemplo é investir em ações de empresas como Apple, Microsoft, ou alguns casos aqui na Bolsa Brasileira também, que tem uma trajetória de crescimento constante, que pode ser uma excelente estratégia para quem busca uma valorização a longo prazo. Value Investing é uma estratégia focada em comprar ações abaixo do valor intrínseco, ou seja, aquelas que estão subvalorizadas no mercado. O Warren Buffett é um dos principais defensores dessa estratégia, né? E um exemplo prático que a gente pode trazer para vocês é comprar ações do Itaú, ITUB3, durante a fase de baixo desempenho do banco no mercado financeiro, pode ser uma estratégia de value investing, uma vez que o banco possui fundamentos sólidos, mas o preço das ações estão temporariamente baixo. É basicamente o resumo aí dessa estratégia. Uma terceira estratégia é a Growth Investing, que é focada em empresas de alto potencial de crescimento. Os investidores aqui, eles procuram por ações de empresas que estão
em um estágio de expansão e que possuem uma alta expectativa de valorização. Então, investir em empresas como Tesla, Amazon, no início da trajetória, no caso de empresas de tecnologia e de inovação, embora serem muito voláteis, terem muita oscilação de preço, elas têm um alto potencial de crescimento no longo prazo. Momentum Trading. Essa estratégia, pessoal, se baseia em seguir as tendências de mercado, comprando os ativos que estão no momento de alta e vendendo esse ativo quando a tendência começar a enfraquecer. Então você pega um ativo numa tendência de alta, né, você identifica essa tendência de alta, você faz a compra do ativo e vai surfar, você vai acompanhar toda essa alta. Quando essa tendência de alta começar a enfraquecer, você vende o ativo e participa desse pedaço dessa alta, tá? Então você participa desse momento de alta ali que pode demorar às vezes um prazo mais curto, né? Então você aproveita desse momento de alta para fazer rentabilizar essa entrada nesse momento de alta e a saída quando você identificar esse enfraquecimento nessa tendência. Essa abordagem ela exige uma agilidade, né? Uma análise mais constante. Então, um trader ele pode comprar ações, por exemplo, da Nvidia durante um período forte de alta relacionado ao crescimento de demandas de chip de inteligência artificial, que é o que a gente viu agora no momento. A Nvidia surfou uma alta bastante significativa agora, né, no começo aí de 2025, e quando começou a enfraquecer, né, vendendo essa posição, quando esse impulso de mercado começou a diminuir, porque você acaba identificando que esse período de alta, de euforia, enfraqueceu. Então é comum que esses ativos tenham uma correção nesse preço, né? Às vezes uma realização dos investidores. Então você faz essa compra nesse momento de alta, e quando enfraquece, né, e você identifica esse enfraquecimento, você vende a sua posição e rentabiliza por esse período. Então essas são estratégias mais avançadas, né, que requer um acompanhamento maior, que requer um acompanhamento, né, do seu assessor, da mesa de renda variável, do broker de dentro do escritório no qual você investe, para te ajudar a identificar esses momentos, que podem ser estratégias também que têm um pouco mais, obviamente, de risco, mas que pode trazer rentabilidades altíssimas aí em pouco espaço de tempo. Exemplos reais aqui, pessoal. Peter Lynch utilizou o conceito Team Baggers, referindo-se às ações que se valorizam 10 vezes ao seu preço de compra. Então, um exemplo de Team Bagger seria Starbucks, por exemplo, cujas ações cresceram significativamente após o aumento da popularidade do café no mercado global. O fundo Magellan, gerido por Peter Lynch, rendeu mais de 29% ao ano durante um longo período. Essa performance foi baseada em estratégias de análises fundamentalistas, focando em empresas com bom crescimento e diversificação de portfólio. Então, qual é a conclusão? O mercado de ações é um componente essencial no mosaico de crescimento de um investidor. A chave para o sucesso no mercado acionário está em uma estratégia bem definida, fundamentada com princípios sólidos e uma visão de longo prazo. O investidor deve estar ciente dos diferentes tipos de ações, como elas impactam o perfil de risco, de retorno, e adotar estratégias que se alinham com os seus objetivos financeiros. Manter a disciplina e entender os fundamentos de mercado e evitar as decisões emocionais são aspectos fundamentais para se tornar um investidor bem-sucedido.